Hoje iniciamos o nosso quadro de entrevistas e é uma honra ter aqui uma das vozes mais sensíveis e lúcidas quando o assunto é nutrição. Roberta Carbonari é mestre em nutrição, aprimorada em transtornos alimentares e membro do Eating Disorders Centre da Austrália. Autora de mais de 16 capítulos de livros na área da nutrição e do livro Psiquiatria Nutricional. Ela também é coordenadora e professora de pós-graduação. Uma referência no assunto de comportamento alimentar e áreas fundamentais no momento em que, infelizmente, as doenças mentais lideram o ranking global de diagnósticos. Então vamos iniciar aqui as perguntas, porque com tamanha clareza e consciência sobre o assunto, já queria começar aqui te perguntando que, na era da tecnologia e das redes sociais, onde a informação circula com velocidade sem filtro, muita coisa relacionada à alimentação também se banaliza. E já existem linhas de pesquisa que avaliam o impacto dessas redes sobre os hábitos alimentares? E qual a sua preocupação enquanto profissional da área diante desse cenário? Thaís, é um prazer estar aqui respondendo essas perguntas, né, tão importantes. E existem muitas pesquisas nessa área. Eu tive a grande honra de ser convidada por uma referência gigante na área da nutrição, que é a Sônia Tucunduva, que escreveu o livro A Pirâmide de Alimentos e escreveu diversos outros livros na área da saúde. E ela me convidou para escrever justamente sobre esse tema. Na nova edição do livro dela, ela falou: olha, eu gostaria muito que a gente pudesse abordar o impacto das mídias sociais na insatisfação corporal e na alimentação. Então, por conta disso, eu precisei me debruçar em muitas pesquisas. E eu comecei por uma que me chamou uma atenção absurda de: será que a gente sabe com quem a gente está falando quando a gente abre o nosso telefone e vai gravar um conteúdo nas redes sociais, ou quando a gente escreve alguma coisa em um site? E a pesquisa no Brasil, que chama TIC Kids Brasil, online, TIC Kids Online Brasil, foi uma pesquisa feita para avaliar quem era o público que estava nas redes sociais. Ela foi dividida em regiões, mas essas regiões apontavam que de 76% em algumas regiões a 98% em outras regiões, nós estávamos falando com crianças de 9 a 17 anos. Meu Deus. Então imagine, 78% do seu público, quando você abre o telefone, são crianças de 9 a 17 anos, né? Crianças e adolescentes. Então esse foi o ponto que mais me chamou a atenção. E aí eu paro, né, para me perguntar sempre, e converso muito com os meus alunos de pós-graduação: vocês estão levando uma linguagem adequada, apropriada para estas pessoas? Então, isso foi o primeiro ponto. E depois, levantando os estudos nacionais, principalmente, porque existe uma diferença, embora seja um problema global do impacto da mídia social na insatisfação corporal, existem diferenças, né? Depende do tipo de país, se é mais tropical ou não, se existe mais Sim. exposição de corpo ou não, se Uhum. existe mais exposição às redes ou não, Uhum. né? Nós somos um país que mais divide informação em Instagram, em mídia social, por exemplo. E ali eu me deparei com dados bem alarmantes, né? O primeiro deles, muito falado, é que sim, a exposição, tanto o tempo quanto o conteúdo às redes sociais, está associado a um aumento de insatisfação corporal e à internalização do ideal de magreza. Mas mais alarmante que isso é que os estudos mostravam que as crianças, as adolescentes que faziam parte dessa amostra do estudo, embora elas acreditassem, 78% delas, por exemplo, acreditava que para emagrecer basta foco, força e fé, que é uma frase advinda das redes sociais, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, não era essa mesma quantidade de meninas e meninos que acreditava que a rede social influenciava a satisfação corporal. Então, existe uma alta exposição às redes, um consumo de conteúdos que são associados, né, a essa internalização da magreza, do ideal do corpo, mas, ao mesmo tempo, a percepção de quem está ali surfando nas redes é que não existe esse impacto. Sim. E sim, a gente tem uma associação direta, né, com o uso das redes e o tipo de conteúdo voltado para saúde, performance e forma estética corporal, né, está associado a maior insatisfação corporal, especialmente em meninas, e a comportamentos alimentares disfuncionais, Nossa, né, triste. práticas alimentares não saudáveis para controle de peso e forma corporal.
Sim, justo o público que não tem nem senso crítico, né, para conceber Para saber os filtros que estão envolvidos ali, né, o quão Exato. real A é aquele grande questão é justamente conteúdo, né? essa: o que está nas redes e quem está nas redes. Quando a gente Uhum, une essas duas informações, dá um binômio bem interessante, né? O sim. público mais vulnerável à insatisfação corporal é justamente o adolescente. E quando a gente fala de transtornos alimentares, por exemplo, a prevalência mais alta de transtornos alimentares está em adolescentes. A gente tem ali um público extremamente vulnerável às questões relacionadas à alimentação, à forma corporal, Uhum, e a acessar comportamentos, né, até por falta de critério mesmo, sim. que são comportamentos divididos normalmente nas redes. Eu brinco que uma frase que pode parecer extremamente inofensiva, e acredito que as pessoas que postam realmente não têm a intenção de ofensa, pode dar uma ideia. Né? Por exemplo, quantas vezes você rolou o seu feed nas redes sociais e viu alguém treinando com uma foto em seu espelho dizendo está pago? Uhum, O que você está pagando? sim, já faz Você vai parte da rotina. pagar pela comida que você comeu, você tem que. Sim. Né, a gente está falando de uma prática compensatória que está ali incutida em uma mensagem que não era essa a intenção. Estou certa disso na maioria das vezes, mas que pode ser entendida por uma criança que está com uma enorme insatisfação corporal, por uma adolescente que está vivenciando sobrepeso e obesidade, porque a gente também tem dados, né, de que existe uma maior insatisfação corporal em indivíduos com sobrepeso e obesidade, embora nas pesquisas que avaliam essa insatisfação em adolescentes, a gente tem 44%, por exemplo, em média, de adolescentes eutróficas, ou seja, em faixa de peso adequado, também com alto nível de insatisfação. É complexo, Uhum. bastante complexo, né? E essa rotina aí já faz parte do repertório. Pessoas postando o tal do tá pago, né? Como se você tivesse que ser um merecedor da Da comida, comida. né? Ou ainda do nutricionismo, né? Que é um Uhum, termo cunhado por George Screens, que eu adoro, que é o reducionismo, essa redução da alimentação como uma mera contagem de calorias, micro e macronutrientes. Então, a gente acha que a gente está informando a população. A gente tem que pensar que população é essa, né? Que está uhum. recebendo o que é proteína, carboidrato, lipídio, onde está o beta-caroteno. Quando você vai fazer uma refeição ou preparar uma refeição para sua família, eu duvido que a primeira coisa que você pense bom, temos aqui beta-caroteno, uma pequena porção de ômega 3. Não é assim que Não, as pessoas se alimentam ou se aproximam dos alimentos, né? sim. Mas a catequização a respeito da alimentação vem sendo feita dessa forma. Então, é muita informação sobre macro e micronutrientes, minerais, vitaminas e calorias, né? Uhum. Troque isso por aquilo, isso tem menos caloria do que isso. E pouca informação realmente sobre o ato de se alimentar, o que envolve a Sim, alimentação. A alimentação exato, é um ato cultural, emocional, exato. está para além das questões meramente calculadas numa prescrição dietética. Igual vem o padrão mediterrâneo, né, que envolve para além do que está na mesa, né, do que você está Exato. É um comendo. estilo Vem de vida. estilo de vida, a Perfeito. socialização, sentar à mesa, o momento da conexão com o alimento. Perfeito. É isso. E seguindo aqui, nesta semana, inclusive, uma pesquisa da Espanha, que foi conduzida por estudiosos da Universidade Pompeu Fabra, Uhum. revelou que meninas, assim como você já revelou aqui também, sentem mais impactos negativos através do uso das redes sociais em relação a meninos adolescentes. E nas considerações avaliaram as distorções de imagem até depressão. Então, você já adiantou aqui pra gente que você realmente vê, né, isso na sua Em prática consultório, clínica, né? né, no E o consultório. interessante dessa pesquisa, que é uma pesquisa com uma amostra grande, né, de adolescentes, são mais de 1.000 Hum, adolescentes, e essa pesquisa, ela trouxe um critério interessante da gente avaliar, que eu citei aqui. Embora as meninas, especialmente, percebam, né, que o acesso à rede social pode trazer um impacto negativo com relação à insatisfação corporal, de forma geral, na avaliação de prós e contras do uso das redes sociais, aparentemente os prós, eles acabam por abafar os contras. uhum, Então, na percepção global não, a rede social realmente, com relação ao meu corpo, eu sinto a insatisfação corporal, mas a rede social não prejudica a minha vida ou a uhum, minha saúde mental. Não há esta conexão. uhum, E isso é sério, porque ao mesmo tempo que existem dados mostrando o quanto isso impacta a sua insatisfação corporal, você não consegue entender que esta insatisfação corporal tem a ver com saúde mental. uhum, Porque a forma como avaliamos o nosso corpo e como nos relacionamos com o nosso corpo e com a alimentação
impacta tantas outras áreas da nossa vida. Sim. Impacta como nós nos comunicamos, como nos relacionamos, o quanto de autoestima temos para fazer nossas funções diárias, como falamos com os nossos filhos. Mas essa correlação não é percebida. Sim, e também, às vezes, por essas adolescentes serem expostas a essas redes cada vez mais cedo, como Torna-se crianças. comum, exato. Então, já cresce achando que aquilo ali é natural e não tem essa consciência, né? Para partir desse princípio aí de questionar da onde está vindo. Uma né? mentira dita muitas vezes parece uma verdade, se né? torna uma verdade, Aquela sensação é o fenômeno ilusório da verdade, né? Quanto mais você ouve, quanto mais fluido é para o processamento do seu cérebro, mais parece que aquilo é o óbvio. E é mais fácil delas se sentirem inconformadas ou como quem não está seguindo a roda ali, né? Girando, não está se adequando àquilo ali. Elas se sentem inadequadas ao invés de questionar, achar inadequado o conteúdo. Perfeito. Exato. E aí a gente observa que normalmente essas adolescentes chegam ao consultório, e eu estou falando de meninas que, novamente, têm um peso dentro da faixa do que é considerado adequado para padrões, né, de saúde. E essas meninas, elas estão completamente insatisfeitas com o corpo. E quando a gente pergunta, mas o que está acontecendo? Né? Você não gosta do seu corpo, e o corpo envolve tantas dimensões. E ela fala, não. E quando a gente pergunta por quê? Eu não gosto deste pedaço do meu braço que aparece na foto. Ou eu não gosto desta dobrinha que faz quando eu sento. E parece óbvio que a busca mais acertada para essa questão é uma dieta. Porque, afinal de contas, a minha tia faz, a minha vizinha está fazendo, a namorada do meu irmão só fala de dieta. Então, talvez eu tenha que buscar uma dieta para, então, gostar do meu corpo. Para assim eu possa ter realização. Como se a dieta realmente tivesse esse GPS, né? Que as pessoas imaginam ter. Eu vou mudar isso aqui, ou eu vou mudar a compleição óssea, a proporção cintura-quadril. Isso não vai acontecer através de uma alimentação. Exato. E eu acho que isso se estende até para o consultório daquela paciente que vai ali buscar uma dieta, né? E se o nutricionista não corta o carboidrato dela, ou se não faz alguma alteração muito, muito drástica ali na dieta, ou talvez questionem até o próprio profissional, né? Exato. A gente está num movimento que eu acho que as pessoas chegam no consultório já determinando, mediante toda a vasta pesquisa que foi feita nas redes, né? O que elas querem de você ali. E muitas vezes a gente precisa, todas as vezes, né? Um profissional da saúde precisa ter um olhar bem crítico para entender que não é porque uma pessoa quer emagrecer que seja exatamente o que ela precisa naquele momento. Às vezes esse processo de emagrecimento, a depender da condição deste indivíduo que chegou até o consultório, vai adoecê-lo muito mais do que levá-lo ao encontro de saúde física e mental. E acredito que você já deve ter tido essa experiência de algum paciente que chegou e querendo ali melhorar algum parâmetro que na cabeça dele estava errado e você ter que ser essa pessoa que direciona e fala, olha, me desculpe, mas aqui esse não vou poder te ajudar nesse aspecto, porque... Especialmente quando a gente fala de adolescentes que já estão vivenciando, né, um transtorno alimentar. O que a gente tem para oferecer como tratamento, muitas vezes, é o que eles não querem. Porque a busca pelo profissional acontece, e aí deixando claro que a gente está falando de uma doença psiquiátrica, que envolve o tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, mas que na equipe multidisciplinar conta com um nutricionista. E por que é tão importante o nutricionista entender quais são os comportamentos alimentares disfuncionais, né, e o que vem a ser um transtorno alimentar com todas as suas características diagnósticas? Porque normalmente a primeira saída é buscar um profissional que vai fazer o que o paciente quer, né? Então, eu vou aonde se eu quero emagrecer? Eu vou a um nutricionista. E aí essa busca vem por emagrecimento, quando na verdade essa busca é por eu não aguento mais não gostar do meu corpo, eu não aguento mais a minha distorção de imagem, eu não aguento mais a relação que eu vivo com a alimentação. Mas o pedido vem em nome do emagrecimento. Sim. E muitas vezes tudo que ele não tem que fazer é uma dieta. Exatamente. Tudo que pode prejudicar ainda mais o quadro, né? E a saúde física e mental desse paciente é uma restrição. Tá? Uma restrição para fins de perda de peso naquele momento. É muito mais profundo. E aí, nesse segmento, porque mesmo com tanta informação acessível sobre alimentação saudável, de forma paradoxal até, os índices de obesidade seguem alta no mundo todo. Na sua visão, o que tem dificultado essa mudança de comportamento em larga escala e o que está por trás dessa desconexão entre o saber e conseguir fazer?
Pergunta excelente, né? Eu posso contar para eles que a gente fez um podcast antes de começar nosso podcast, Pode, justamente por falando favor. sobre isso. A grande questão e eu me deparo com essa realidade não só no online, né? Mas ao Uhum. vivo também. Eu já fui em alguns congressos falar a convite, né? Falar sobre obesidade e o tratamento para a obesidade. E a obesidade é uma doença, é considerada, né, hoje pela Organização Mundial da Saúde, uma doença crônica. Multifatorial. Então, ela tem origem em multifatores e o tratamento também é multifatorial. Eu preciso tratar todos os fatores que impactam naquela condição clínica. A grande questão é que, nas redes, o que eu observo é um tratamento deste assunto com falta de responsabilidade. Quantas pessoas você ouve falar nas redes sobre o que é a obesidade, o que é uma obesidade clínica, né? Nós temos novas nomenclaturas aí para classificação, que foi um estudo feito recentemente, inclusive para que a gente possa ir para além do índice de massa corporal para classificar o que vem a ser uma obesidade, né? Uma doença, e um estágio ali pré-clínico da obesidade para um estado clínico. Ali eu tenho uma série de questões que precisam ser entendidas para que eu possa entregar uma solução. O que a gente observa muito nas redes sociais não é informação sobre o tratamento, ou um pedido para que as pessoas compreendam sua condição e busquem por acompanhamento multiprofissional. O que a gente observa nas redes é uma enxurrada de informações de arraste para cima e emagreça 5 quilos em 2 meses. Perca 2 centímetros de cintura com o meu método. E a obesidade jamais deve ser tratada com um curso ou um desafio de emagrecimento que tem começo, meio e fim, né, prazo determinado para acontecer. Na verdade, esta oferta afasta muito mais os indivíduos da busca pelo tratamento adequado, baseado em evidência científica, né, que pode realmente contribuir com aquele quadro. E o que a gente vê são as pessoas se envolvendo cada vez mais em dietas com prazo para começar e acabar, e percebendo-se com cada vez mais dificuldades da próxima vez, no próximo desafio, na próxima dieta, na próxima tentativa. Se a obesidade é uma doença crônica, seu tratamento crônico o é. Não tem prazo para começar e acabar. Ele precisa começar e precisa ser um acompanhamento que vai existir ao longo da vida. Porque a gente está falando de uma doença, portanto, que terá remissão, caso o seu tratamento seja abandonado, como qualquer outra doença crônica. Mas ao passo que as pessoas consideram a obesidade uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, eles também tratam o indivíduo com obesidade de uma forma diferente. Hostil, com muitas muito vezes. mais rigor, com muito mais hostilidade. Eu me lembro que uma vez nas redes eu fiquei perplexa, porque eu contei a história de uma menina que tinha 120 quilos aos 14 anos e me procurou para acompanhamento. E iniciou um tratamento multiprofissional com psicóloga, comigo, com um médico, fez uso de medicamento, assim como diabetes, assim como hipertensão, que também são doenças, condições metabólicas alteradas. Numa condição metabólica alterada, você trata essa condição, tá? E ao longo de 4 anos, ela saiu de seus 120 quilos para 80 quilos. Mas esse não foi o tratamento. O tratamento da obesidade não é perder peso. Não é quantos quilos você perdeu ou levar um indivíduo de um sobrepeso a uma eutrofia, de uma obesidade, né, a hipertrofia. Mas sim, o que mudou na sua vida. Então, a gente está falando de uma menina que 4 anos depois, permanecendo em tratamento, fazia prática de exercício diária, se sentia extremamente saudável por ter não se sentir mais fadigada, não sentir dores articulares, que conseguia se alimentar de uma forma equilibrada, que passou a comer de uma forma diferente, a acessar frutas, verduras, legumes que não eram de rotina em sua alimentação. Essa menina é extremamente feliz, extremamente saudável. Ao postar que está saudável e feliz vivendo sua vida, é atacada. E o ataque vem em forma de, mas se você fosse saudável, você não estava com esse peso. Nossa. Nós Cruel. estamos falando de alguém que saiu de 120 quilos para 80 e está muito mais saudável, provavelmente, do que muitas outras mulheres que aparentam uma estética, né, de saúde
A gente Às está falando do custas. extremamente magro, às custas de não sabemos o quê. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda precisa afinar muito essa mensagem da obesidade. Sim. Recentemente, eu li uma matéria que um professor doutor, psiquiatra do IPQ, né, do Ambolim da USP, foi à Câmara pedir que fossem proibidos os cursos de emagrecimento, a venda de programas e desafios de emagrecimento. Porque para o paciente em obesidade, ele não é o tratamento. Uhum. E para as milhares de meninas que buscam comportamentos alimentares e práticas de peso saudáveis ou não saudáveis, porque estão desesperadas pela insatisfação com o corpo, ele é arriscado. Então, eu acho que o que a gente mais tem nas redes ainda, infelizmente, não é essa conscientização com o que estamos lidando. Você já viu algum curso de venha baixar sua pressão arterial sistêmica comigo? Não. E por que é permitido que se faça isso com obesidade? Belo questionamento. Você nunca viu um curso de vamos manter a sua glicemia nas próximas 3 semanas de desafio? Nós estamos falando de uma condição clínica que merece atenção e responsabilidade em seu tratamento. E vem respeito. Uma enxurrada ali naquela ditadura da magreza. E aí vem uma outra questão. Porque o que aparenta é, se eu tive que sofrer para estar nesse lugar, eu não aceito você feliz com 80 quilos, né? Você tem que ser extremamente magra para estar bonito ali nos olhos de... E vem outro problema. Mas se tomou medicamento, então não foi você. É. Como se chegar à obesidade fosse uma decisão do indivíduo. E aí vem uma outra desinformação, né? A obesidade ela é causada também por fatores que estão aquém da vontade do indivíduo. Nós estamos falando de muitas questões que não são decididas pelo indivíduo. Existe um negacionismo a respeito disso. Sim. Não, a pessoa chegou à obesidade porque quis. Ou porque simplesmente comeu desta forma. Está desleixada. Exato. E isso é um grande erro. E eu acho que esse é o grande problema. Nós estamos... E contra toda esta maré de alimentos ultraprocessados, de um ambiente muito mais sedentário, nós temos uma tentativa em massa de resolver um problema como a obesidade da forma como está sendo feita. Então, nós estamos perdendo essa batalha e se continuarmos com esta postura, perderemos esta batalha para outras questões. Sim. Né? Hoje a gente pode resolver a questão da obesidade, mas o que mais pode vir? E aí eu vim falando, né? Eu iniciei essa resposta falando que isso é uma questão que para mim é muito cara por conta dos congressos que eu sou convidada para falar sobre obesidade. Eu acompanho muitas pessoas nas redes também, né? Muitos alunos, inclusive. E eu perguntei num congresso com 2.000 pessoas. Quem aqui quer combater a obesidade, levante a mão. Todos levantaram a mão. Todos os nutricionistas imediatamente levantaram a mão. E na sequência eu perguntei quem aqui leu o posicionamento da Abeso sobre o tratamento e as evidências do tratamento nutricional da obesidade, levante a mão. E 3 pessoas levantaram. É mais fácil combater a obesidade com vem emagrecer. Com a rede social. 5 quilos, 4 quilos. Mas um posicionamento de 190 páginas que deveria ser lido imediatamente ao sair por todos os profissionais que querem as evidências, não foi lido. Recentemente eu fiz a mesma pergunta, 600 pessoas na plateia, 2 levantaram a mão. Isso me choca porque realmente as pessoas e ainda profissionais acreditam, ou alunos, né, acreditam que mercado, a obesidade se trata com dieta de emagrecimento. Elas querem oferecer e vender soluções simples, né, para questões e problemas muito complexos. Enquanto houver este conflito de interesse de eu vou falar sobre obesidade, na sequência eu vou te dar um curso ou um desafio para você perder peso, nós veremos esse problema acontecer. Eu sou nutricionista há alguns anos, eu tenho uma rede social bastante ativa, mas você pode rolar minha rede social por completo, que você não vai encontrar eu ensinando as pessoas a emagrecerem. Ou qualquer post onde eu falo como emagrecer, vem emagrecer comigo. E isso foi uma decisão ainda enquanto aluna. Quando eu me deparei com uma transição para a nutrição muito racional, eu tinha já uma clínica multiprofissional e eu conversava muito com os pacientes na sala de espera e eu falei, eu posso contribuir, mas para contribuir com a equipe que eu tenho aqui de nutricionistas, eu tenho que estudar. Sim. Eu tenho que percorrer o caminho que eles percorreram. E ao chegar na sala de aula, eu percebi também que grande parte das minhas colegas tinham ido para a nutrição por seus problemas, por sua luta, por sua insatisfação corporal ao longo de uma vida inteira, batalhando para terem o corpo perfeito. E aí eu falei, bom, eu quero... Se tem uma coisa que eu não farei,
Eu não vou me unir a essa voz que existe há tantos anos, dizendo que é muito simples você emagrecer. Você faz uma dieta de 3 semanas, de 4 dias, enfim, para perder X quilos. E uma coisa crítica que ainda acontece nas redes e que a gente precisa regulamentar o quanto antes. O profissional de saúde, ele não pode prometer os fins. O nutricionista não pode prometer em qualquer curso, desafio, emagrecimento. Sim. Ele pode prometer intervenção, conhecimento, mas os fins você não pode prometer, porque você não controla os fins, você só controla os meios, né? Totalmente. E tanto é sério, e parece que para essa ideia entrar assim, na mentalidade dos indivíduos leigos, né? Que a maioria das pessoas são leigas, elas não entendem da ciência, da complexidade que está por trás disso. A pessoa que está em um estado de obesidade, ela tem todo um mecanismo ali hormonal alterado. Ela não tem a mesma percepção de apetite que uma pessoa que está eutrófica, né? Perfeito. Ela não vai comer até ela se sentir saciada e vai empurrar o prato e pronto. Porque a grande verdade é que a saciedade está alterada. Já está alterada. E não é nem a percepção, muitas vezes, né? A gente tem alguns estudos que falam sobre os fenótipos, né, na obesidade. Então, não é uma questão só de percepção, é uma questão de esvaziamento gastrointestinal alterado, né? Velocidade de esvaziamento gastrointestinal, a atuação do GLP-1, né? Hoje nós temos muitos medicamentos que são análogos, ou seja, similares ao hormônio GLP-1, que é um hormônio que sinaliza a saciedade. Tem um estudo muito incrível mostrando e fazendo experiências, né, a intervenção em pacientes eutróficos, ou seja, dentro de uma faixa de peso considerada adequada, né, e pacientes com obesidade. E o mesmo líquido calórico era entregue aos dois, ao eutrófico e ao paciente, ao indivíduo em obesidade, para avaliar-se qual era a resposta de GLP-1. Nos indivíduos eutróficos, né, portanto, com um peso considerado um peso adequado, um peso saudável, de 10 a 20 minutos após a ingestão, nós tínhamos ali um pico de GLP-1 acontecendo. Em indivíduos com obesidade, 20 minutos após a ingestão desta refeição, já existia uma queda brusca de GLP-1. A gente está falando de uma guerra fisiológica. Não é que o indivíduo precisa resistir a uma fominha, ou precisa resistir, e também há alterações cognitivas comportamentais bem documentadas no paciente que vivencia a obesidade. A gente está falando de uma série de questões alteradas, são multifatores, mas longe de ser simplesmente a decisão de alguém que quer comer. É praticamente uma guerra metabólica que o indivíduo tem que travar para que ele consiga ter uma perda expressiva, né? Então... E aí, como resolver, né? A gente precisa começar a tratar a base, porque os dados mais alarmantes estão na prevalência de obesidade infantil. Essa criança, ela tem ali, né, um córtex pré-frontal não maduro com uma amígdala, né, extremamente responsiva, dizendo a ela, se é gostoso, se está à sua disposição, coma. Só que ela não compra comida. Não é ela que decide o que terá para comer. Mas ela vive hoje em um ambiente alimentar completamente diferente do que nós tínhamos há séculos, né, atrás. E ela também vive num ambiente em que tudo está ao passo de um clique. Nós não caminhamos montanhas para pegar água, nunca mais, nem comida, é um clique. Então é uma criança que está vivendo em um ambiente muito mais sedentário. Nós não temos nem nas escolas atualmente a quantidade de aulas de educação física como tínhamos antigamente. Verdade. E frente à oferta gigante de muitos alimentos. Então não há mais escassez e não há mais atividade física em excesso para eliminar a escassez. A gente coloca as crianças nesse cenário e a gente tem observado a obesidade sendo desenvolvida na infância. Certo. Inclusive, todas as previsões, eu não lembro bem do número, né? Assim, palpável. Mas em 2035, 40% das crianças. Exato, era uma coisa absurda, assim, né? A probabilidade de uma criança hoje ser um futuro adulto obeso, ela é muito alta. Sim. Se essas medidas, essas intervenções, que muitas vezes vão ter que contar com a ajuda do governo, de políticas públicas, se elas não começarem a acontecer, essa guerra já está perdida, né? Porque... Eu acredito que foi como perdemos a guerra.
Exato. Talvez tenha sido também um dos fatores que nos levou a perder a guerra. Sim. Então, dentre outros fatores, né? É Uhum. uma questão extremamente complexa, que não dá para ser simplificada no porque nós precisamos de mais profissionais preparados para receber um a um com obesidade e tratá-los. Não é isso. Não vai Existe ser um assim. ambiente todo alterado. Exato. E você também, como especialista dessa área de psiquiatria nutricional, né? Você Uhum. estuda toda essa Uhum. parte do cérebro, né? Ali, Uhum. seja de carência de nutrientes. Uhum. Aquele livro, Nação Dopamina, e tudo que está relacionado à dopamina está muito em alta hoje, né? As Uhum. pessoas gostam de ler, entender esse sistema de recompensa. Uhum. Essa parte do sistema límbico, ela tem alguma alteração de indivíduo para indivíduo, assim, até no modelo comportamental, digamos assim? Existem muitos estudos, né, e estudos de neuroimagem hoje que mostram alterações do sistema límbico, por exemplo, em indivíduos que tenham compulsão alimentar, ou ainda em indivíduos com obesidade versus indivíduos sem obesidade com relação, porque a dopamina, ela, diferente do que as pessoas, né, no senso comum acreditam, não é que você tem a liberação da dopamina frente à ingestão. Você tem a dopamina frente à possibilidade da ingestão. É o fator motivação para ingerir, né? E muito se fala hoje sobre quanto mais você acessa esse sistema de recompensa, menos sensível à recompensa ele está. É como se você cada vez precisasse de mais para sentir o mesmo efeito. Você vai criando uma né? tolerância. E isso tem sido estudado com relação à alimentação também. Mas é importante a gente sempre pontuar que a questão da ingestão alimentar não tem só a ver com a dopamina. Né? Tem a ver com uma série de questões. No campo da psiquiatria nutricional, que é um campo de pesquisa amplo, né, que teve início aí, Felice Jacka, que é a professora doutora Felice Jacka da Austrália, foi do Food and Mood Century, foi uma das grandes pesquisadoras com grandes publicações na área, avaliando como os padrões alimentares, na verdade, influenciam na queda, né, no declínio ou na melhoria da saúde mental, com estudos de intervenção de dieta mediterrânea, de dieta DASH, ou mesmo de padrões alimentares versus sintomatologia de depressão e ansiedade. E aí a gente tem questões relacionadas à alimentação, também encontradas nos estudos no campo da psiquiatria nutricional, que nos trazem a informação que indivíduos com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né, que fique claro, não são indivíduos mais ansiosos, e indivíduos com transtorno depressivo maior sofrem alteração do comportamento alimentar, porque também tem alteração no sistema de recompensa, tem alteração importante em questões neuroendócrinas, né, que trazem a um novo comportamento com relação à alimentação e, portanto, alteram o padrão alimentar, podendo alterar peso, enfim, existe uma correlação muito estudada. Aí a gente pode falar que é só uma questão de dopamina? Jamais. Né? Não é só uma questão de dopamina. Então, a questão da alimentação e de tudo que envolve a emoção, a neurotransmissão, né? E os sistemas hábitos, cultura, família. Porque eu também construo, né? Eu ensino esse meu sistema de recompensa ao longo de uma vida, e não só com alimento. E o paciente não vai resolver a vida dele assim, em uma consulta, né? Você quer lutar ali com anos de construção de hábitos ali que você tem que ir desconstruindo por longo de um processo, né? E esse é um ponto que eu bato bastante, porque quando eu fui para a nutrição, eu já era formada em administração, tinha sido auditora de ISO 9000 do Mercosul. E eu, portanto, estava muito acostumada a buscar processos e gargalos. E aí fui avaliar como vai ser meu atendimento. Como é que é a minha esteira de produção aqui, né? Exato. E eu me deparei, eu estagiei em hospitais, né? E me deparei com uma questão interessante que a gente precisa pensar também. Como é hoje a intervenção do nutricionista nas mais diversas redes, né? Seja pública, privada, nas redes sociais. Quando a gente fala de alimentação dentro de um hospital, né, a gente vem aí do nutricionista trabalhando em saúde pública, depois indo para um hospital. No hospital, o nutricionista determina junto ao nutrólogo, né, qual será a dieta do paciente. Então, será uma dieta geral e o nutricionista vai adequá-la. Será uma dieta hipossódica e o nutricionista vai adequá-la. E o nutricionista, entre o nutricionista e o paciente, tem uma copa com outro nutricionista e profissionais que vão preparar esta prescrição que foi milimetricamente calculada, e uma bandeja. É o que há entre o nutricionista e o paciente. Agora, quando a gente atende um paciente que vem ao nosso consultório, entre o nutricionista e o paciente, e essa bandeja tem uma vida.
Só que a forma do atendimento foi replicada de uma forma similar. Eu vou fazer uma avaliação, eu vou fazer uma prescrição dietética milimetricamente calculada. Você sai daqui com 40 páginas, todas as refeições da sua vida e uma lista de substitutos, enfim. Sim. E você vai para a sua vida. Você não vai para um quarto onde a copa prepara a sua bandeja e ela chega pronta. Então, eu acho que a gente precisa também olhar para essa questão. Como tem sido a intervenção nutricional hoje, de que vida a gente está falando, né? Eu não separo o alimento do ato de se alimentar. O ato de se alimentar é um comportamento. Razão pela qual eu quis estudar e me especializar em comportamento alimentar, porque eu preciso entender como eu faço para intervir no comportamento e não só entregar páginas e mais páginas de como será a alimentação daquele indivíduo quando ele voltar para casa e quando ele for viver a sua vida. Exatamente. E cada indivíduo é um indivíduo, né? Você vai lidar ali com uma série de questões que são muito particulares daquela pessoa que está ali sentada na sua frente, que é diferente dos demais. Então, realmente requer muito escuta, né? Mais acolhimento e é coisa que a gente não vê. Às vezes, igual você falou, os profissionais estão entrando na própria ditadura da magreza. E estão é prescrevendo conforme. Então, é o que mais preocupa, né? E seguindo aqui... hoje é comum ver pessoas dizendo que também tem compulsão, né? Porque não conseguem parar de comer um chocolate ou evitam certos alimentos por medo de perder o controle. Você acredita que esse conceito de compulsão alimentar está sendo banalizado? E até que ponto essas dietas podem desencadear esse tipo de comportamento? Tá, muito boa pergunta. Eu não acho que ele está sendo banalizado, é que eu acho que no senso comum a palavra compulsão é justamente isso. Né, permanecer compulsivamente, repetidamente, dentro de um comportamento, de uma atitude, de uma ingestão, com a sensação de perda de controle. Né? Então, a questão, quando a gente fala da alimentação, é que se a gente for falar de transtorno de compulsão alimentar, aí que a gente precisa aprender a separar. Existe na ingestão excessiva impulsividade ou apenas exagero. Um episódio de compulsão alimentar, ele é caracterizado por uma série de questões. Ele não é só uma desinibição, um exagero ou um impulso, né? Comer impulsivamente. A gente está falando de uma característica central que está num episódio de compulsão alimentar, que é a sensação de perda de controle. Então, eu quero me controlar, mas eu não consigo. Para ser um descontrole, precisa haver uma tentativa de controle, ou ao menos um desejo. Né? Quando a gente fala de exagero, não necessariamente a pessoa estava querendo se controlar naquele momento da ingestão. Quando a gente fala de impulso, não necessariamente houve uma tentativa de controle. Quando a gente fala de descontrole alimentar, num episódio de compulsão, existe a tentativa, o desejo, o pensamento do eu preciso parar, mas eu não consigo. É como se você estivesse num banco de carona assistindo alguém dirigir a sua ingestão, querendo parar, e não conseguindo pegar o controle disso. Para além disso, um episódio de compulsão alimentar tem outros fatores né, que precisam estar presentes para que seja caracterizado um episódio de compulsão alimentar. Então, a gente tem alguns dos fatores, como comer mais rapidamente do que o normal, comer mesmo com a sensação de satisfeito, né, de cheio, mesmo sem a presença da fome, sentir-se extremamente culpado, enojado, com sofrimento clínico após a ingestão. Comer em segredo, comer escondido, por vergonha do que se está ingerindo. Então, eu preciso ter ao menos 3 de 5 desses fatores, para além da sensação da perda de controle. Sim. E aí a gente tem a característica de um episódio de compulsão alimentar. Pode ser que exista um descontrole alimentar na ingestão do chocolate, do doce, mas não necessariamente um episódio de compulsão. E quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, aí, além da presença de episódios né, de compulsão alimentar, a gente está falando de recorrência e constância. Então, isso me acontece toda semana, isso me acontece de 1, 3, 4 vezes na semana, tem sido algo recorrente. E isso tem a ver com um alimento específico? Ou a pessoa que sofre desse transtorno, não tem a ver, é o chocolate que é o culpado? Isso tem alteração de indivíduo para indivíduo, então o que é ingerido num episódio de compulsão é diferente de indivíduo para indivíduo e dentre os próprios episódios daquele indivíduo. Mas não é algo, eu tenho compulsão por doce apenas, eu tenho compulsão por, não existe um alimento-alvo. Entendi. Existe o começar a comer, começar a ingestão e partir para diferentes tipos de alimentos sem conseguir parar, sem a sensação, com a sensação de eu não consigo mais parar.
Certo. E tem essa questão também, né, de muita gente ainda associar o prazer à comida como algo errado ou proibido, né, que eu acho que vem reforçado aí muito por essa disseminação de informações nas redes, né, da ditadura ali das redes sobre dieta, e como se uma comida gostosa a gente tem que ser merecedor dela. A gente não pode simplesmente comer um bolinho numa quarta, né, Feira à fria, tarde, dessa com um exato. cafezinho, igual tá aqui em São Paulo, né, que Sim, só de imaginar já salivei. sim. Parece que a gente já se sente culpado só por imaginar esse alimento. Parece que quanto mais gostoso, mais culpa terás, né? Uhum. Ou terás de ter, porque, Sim. afinal de contas. E isso é um problema, porque, obviamente, quando a gente se aproxima do alimento, a gente se aproxima do alimento também porque ele é gostoso. E aí vem essa dicotomia. Então, o que engorda é gostoso, o que não engorda é ruim. E a gente separa alimentos em listas: bons e ruins, saudáveis e não saudáveis, inflamatórios e não inflamatórios, entrou para o novo Uhum. rol de listas também, tá? E a gente começa com essas listas que acabam sendo assimiladas de uma forma não intencional, Sim. mas de tanto ouvir alguém dizer: eu vou comer só um pedacinho porque eu não quero engordar. Também frases que vêm sempre: eu estou de dieta, então não posso comer. Quando, na verdade, isso foi realmente uma construção ao longo do tempo, né? Vem muito das dietas, que a gente chama de dietas de gaveta, que aconteciam em revistas, né? Qual o cardápio que você deve seguir se você quer Uhum. emagrecer? Quais alimentos não consumir? São matérias que vendem muito. E nas redes sociais permanecem vendendo. Uhum. E a grande questão disso é que, curiosamente, tem um estudo que não é uma grande meta-análise ou tem uma metodologia extremamente robusta, mas que avaliou o que as pessoas sentiam frente a um bolo de chocolate. Né, a foto de um bolo de chocolate. Ao que isso te remete? Grande parte das pessoas respondeu festa, mas uma parcela considerável dessas pessoas entrevistadas respondeu culpa. 18 anos depois, essas pessoas foram acessadas e foi verificado quem havia, né, ganhado peso ao longo da vida, quem havia perdido. Curiosamente, aqueles que falaram que o bolo se associava à festa tinham perdido meio quilo depois de 18 anos, Uhum. versus um ganho de 1,5 kg nas pessoas que associaram aquele alimento à culpa. Né? Não estou querendo dizer que culpa engorda e que festa Uhum. emagrece, não é Aham. isso, né? Mas que a forma como nós aprendemos a lidar com a comida e sentir que devemos nos sentir culpados após ingerir uma refeição que é satisfatória, que é gostosa, não contribui para um equilíbrio alimentar. Muito pelo contrário. Muitas vezes essa culpa nos coloca no lugar de, bom, então este alimento é melhor eu nunca mais comer. Ele está proibido. Eu não posso nem ver ele em casa. E para me proibir dele, devo lembrar: brigadeiro, não posso, brigadeiro, não devo, Uhum. brigadeiro, estou proibido. Você acaba agregando a este alimento um valor moral até Uhum. muito diferente, né? Um peso Eh, emocional um quase. Exato. Imagine, eu faço uma atividade com alunos em sala que eu falo: olha, eu gostaria que vocês no intervalo pensassem, antes de saírem para o intervalo, pensassem, aulas online hoje em dia, né, num alimento bem gostosinho para vocês comerem assim no fim do dia, depois de 8 horas de aula, algo bem especial que vocês querem comer com um chazinho, com... Falem qual é o alimento. Dificilmente alguém me fala uma banana, Hum. um pequeno brócolis ou um arroz, né, Imagino. um macarrãozinho. Não, é sempre uma paçoca, um chocolate, Uhum. olha como eles já são colocados em um lugar extremamente especial, talvez pelo seu Uhum. sabor, talvez pela sinalização de recompensa que ocorra realmente após a ingestão. E aí eu falo para as pessoas: bom, legal, vocês têm esses alimentos em casa? Temos. Então, quando vocês forem para o intervalo, vocês vão pegar e jogar no lixo. E nesse momento perco 50% da sala. Mentira, mas todo mundo fica em choque. E quando voltamos do exercício, eu pergunto: vocês conseguiram jogar aquele pedacinho de chocolate, aquela paçoquinha no lixo? Grande parte das pessoas falam: não, porque eu me senti extremamente culpada. E eu pergunto: quantas bananas passaram na fruteira no último mês? Né? Quanto alface murchou na O mais geladeira? legal é aquele da rede social, né. Quantas frutas você já levou para passear no seu trabalho E trouxe de e volta, trouxe de né? volta para casa, né. Exato. Mas eu faço esse exercício porque como você se sentiu, nossa, a sensação que eu tinha era que eu estava cometendo um crime de jogar aquilo fora. Uhum. Falei: imagine se você se sentisse assim para sempre. Imagine se esse alimento, que você sabe que se você jogar ele hoje na sua lixeira, amanhã você pode comprar outro, fosse algo do qual, né, você precisa se proibir e se afastar para todo sempre. Como você acha que seria essa sensação?
E, infelizmente, nós estamos cultuando muitas vezes isso. Do que você não pode, do que está proibido, do que fica sendo algo extremamente especial para o ocasião extremamente especial. É claro que a alimentação precisa de contexto. Mas eu fico me perguntando em que contexto é sempre de sábado à tarde que você está liberado a comer uma sobremesa. Exatamente. Em que contexto? É claro que o contexto é importante. Não se oferece brócolis depois do parabéns. Acho que algo errado estaria acontecendo nesse aniversário, mas também não almoço brigadeiro. Mas isso não quer dizer que o brigadeiro está proibido. E o brócolis é o melhor alimento que você pode comer para todo sempre. Estas listas, na verdade, ensinam mais sobre esta dicotomia, este afastamento completo e esta obrigação absoluta de comer sempre o que é saudável, que se torna não gostoso por ser uma obrigação também, né? Uma lista de obrigações, e nos afasta do que é equilíbrio. Com certeza. E equilíbrio é normalmente o que a gente encontra em populações que acessam uma dieta mediterrânea, um padrão de vida saudável, né? Por que será que os franceses comem tanto croissant e ainda assim, né, nós temos uma população que come não manteiga, tem índices elevados na prevalência de obesidade? Mas porque eles comem o alimento sabendo que aquilo é um alimento, como qualquer outro alimento. E eles desfrutam do prazer da alimentação. Eles não comem uma comida gostosa por obrigação ou não deixam de comê-la por culpa. Eles, na verdade, gerenciam contextos e quantidades, né? Tem um exemplo dos franceses, mas a grande verdade é que quando a gente fala de uma alimentação mais intuitiva, ao longo de uma vida, não como uma estratégia, né? Mas ao longo de uma vida, nós temos dados mostrando que ela é mais protetora no que tange ao ganho de peso. E justamente nesse contexto aí da dicotomia, do 880, né? Do certo e do errado, tem um dado interessante que mostra que 90% dos indivíduos, não, de 100% dos indivíduos que fazem dieta, 90% entram em reganho de peso, enquanto de 5 a 10% que conseguem perpetuar ali aquele peso, conseguem de fato se tornarem pessoas emagrecidas. Então isso já mostra aí que a dieta já foi um grande fracasso, né? A dieta funcionou. A grande questão é que ela teve prazo para acabar, que é o que a gente estava falando. Se é uma questão crônica, como acreditar que vai ser feita uma dieta e que essa dieta resolverá de forma pontual, sendo colocada na vida de um indivíduo de forma pontual, um problema que lhe é crônico? E a grande questão é que a própria restrição calórica traz respostas fisiológicas, como o aumento de grelina, perda da leptina. Uma vez que eu faço uma restrição calórica, eu tenho a perda de um hormônio que sinaliza saciedade, porque é um hormônio que eu encontro em tecido adiposo, né? Produzido em tecido adiposo. Então, a leptina, que é um hormônio que sinaliza saciedade, quando eu perco peso, eu não perco tecido adiposo. Exato. Eu não reduzo leptina, mas eu estou falando de um indivíduo que já tinha resistência à ação da leptina antes, quando eu tinha um nível de leptina aumentado. Ele perdeu peso. Então, ele tem menos sinalização de saciedade e eu tenho aí aumento de grelina como uma resposta de defesa do organismo. Nosso cérebro ele está pronto para se proteger da inanição, não da obesidade. Então, ele se defende para que você volte a consumir alimentos, para que você busque, você casse alimentos e não tenha o prejuízo dessa restrição. E esse indivíduo acabou de passar por uma enorme restrição. Se ele ainda passou por essa restrição com uma enorme culpa, com uma enorme proibição, se ele não teve qualquer outro suporte psicológico, de estilo de vida, comportamental, como falar para ele, pronto, depois de 6 meses de dieta, seja feliz. Seja feliz. E acreditar que é responsabilidade apenas dele manter todo o peso perdido. É uma evidência científica que 78 a 80, a 90% dos indivíduos reganham o peso de 2 a 5 anos. E a gente não está falando só de quem fez dieta, a gente está falando de quem fez bariátrica também. Nós estamos falando de intervenções ainda mais amplas, sérias, né? De impacto mais amplo. O que nós precisamos fazer é cronicidade de tratamento, acompanhamento e novos hábitos. E não apenas faremos isso e veremos no que dá. E mais acolhimento também. Exato, né? Exatamente. Mais acolhimento. É algo que eu admiro muito no seu trabalho, que você passa muito essa mensagem do acolhimento, né? Porque um indivíduo, quando ele chega ali na poltrona do nutricionista, na cadeira do nutricionista, ele já está se sentindo julgado por ele mesmo. Então, quando tem um profissional que abraça a causa dele, não apenas mostra o caminho, mas acolhe, eu acho que é ali que você ganha a confiança do paciente, né? E a adesão ao tratamento, né? Isso, exatamente. E aí, já seguindo na polêmica, já para esquentar a polêmica aqui,
com a chegada das canetas emagrecedoras, que gerou uma esperança, mas também trouxe aquela ansiedade e expectativa de solução rápida, né? Principalmente que hoje elas são tão faladas aí nas redes sociais, né? Já está no dia a dia praticamente de todo mundo aqui, né? E como você vê o uso desses medicamentos sobre a perspectiva do comportamento alimentar? Principalmente por aqueles que fazem uso sem uma recomendação, uma indicação ou tratamento médico. Como qualquer medicamento, Thaís. Porque, veja só, como você vê o uso do glifage ou, enfim, não vou falar o nome de um medicamento, mas de medicamentos para diabetes tipo 2 em pacientes com diabetes tipo 2? Eu vejo que ainda bem que eles têm acesso à medicação, tá? Como você vê o uso de um medicamento para reduzir ou estabilizar a pressão arterial para um hipertensivo? Necessário. Ainda bem que existe o avanço da tecnologia e da ciência para que eles tenham acesso a essa medicação. Da mesma forma, eu vejo os medicamentos e o avanço da ciência nos medicamentos que tratam diabetes e obesidade, porque esse, né, é o intuito e foi esse o desenvolvimento científico que aconteceu para o tratamento da diabetes tipo 2 e avaliou-se que o efeito colateral era também uma perda de peso significativa e que, portanto, trataria a obesidade. Então, nós temos medicamentos, como nunca tivemos antes, demonstrando uma eficiência significativa nessa perda de peso e alteração de parâmetros metabólicos desse paciente. Como eu vejo o uso desses medicamentos para estes pacientes? Eu vejo como eu vejo qualquer outro medicamento que um paciente precisa. Precisa de indicação médica, acompanhamento médico. Ainda bem que existem os medicamentos que todos possam ter acesso. Isso é uma preocupação. Que todos possam ter acesso. Tá? Não somente aquele que tem a condição de comprar na farmácia um medicamento. E como eu vejo o uso desses medicamentos para quem não precisa desses medicamentos? Como eu vejo qualquer medicamento sendo usado para quem não precisa? Como, para que usar um medicamento que os efeitos colaterais têm um prejuízo maior do que qualquer benefício com seu uso? Quando a gente fala do uso de uma caneta em um paciente, né, de um análogo de GLP-1, da semaglutida, da tirzepatida, em um paciente que tem aí uma necessidade de perda de peso de 10 a 15, 20% do seu peso para que haja ganho metabólico, a gente está falando de um paciente em obesidade, a gente está falando de 20, 30 quilos. Bom, vai acontecer o uso da medicação, vai ter esse ganho metabólico, essa perda de peso e um efeito colateral, como, por exemplo, a perda de massa muscular, né? A perda de massa magra, que acontece no emagrecimento rápido, não é o uso da medicação, mas sim o emagrecimento rápido traz este malefício, né, da perda de massa magra. Mas ainda assim, quando eu olho os prós e contras, né, efeitos colaterais gastrointestinais, quando eu olho os prós e contras, o uso vale a pena pelo benefício, ainda que haja o colateral. Quando a gente está falando de 2 a 3 quilos, não, aí é... Quando a gente fala de 2 ou 3 quilos, a gente está falando de um peso que é facilmente manipulado e contornado e gerenciado com mudança de estilo de vida. E que para algumas pessoas não é necessária a perda. Para grande parte dessas pessoas que acessam você não precisa dessa, uma perda estética. Então... E chegou a tal ponto da banalização que a própria Anvisa teve que fazer essa intervenção, né? A partir de agora, caneta emagrecedora apenas mediante a receita, porque... Porque, na verdade, quem queria acessar e precisava acessar o medicamento não tinha acesso, porque ele acabava antes do paciente mesmo, que precisa do medicamento, acessá-lo. E eu acho que essa não é a questão apenas que vai ser necessária, sabe? Porque é necessário a conscientização dos profissionais de saúde sobre... A partir do momento que você oferece para alguém que não precisa desse medicamento, você está tirando, nesse momento ainda, né, de inclusão recente de determinados medicamentos nas farmácias, você está tirando de quem precisa realmente do tratamento. Exatamente. E aí eu vejo por um outro lado, né? E as pessoas que não têm acesso ao atendimento particular e à compra desses medicamentos? Quando elas terão? Isso vai ter que ser uma questão social também, né? Vai assim ter que ser como uma questão hoje, de inclusão, né? Um paciente né? com hipertensão, ele tem acesso a essa medicação no sistema público, ou ainda a medicação de diabetes tipo 2. A obesidade é ou não é uma doença crônica? Ela é uma doença crônica. Deve ou não ser tratada, né, com a medicação também de uso crônico? Se sim, se há um consenso, nós precisamos dar acesso às pessoas que precisam desse tratamento.
e para as pessoas que precisam desse tratamento. E por ela ser uma condição crônica, é possível que essas pessoas tenham que utilizar a medicação também? Pode ser que seja necessário. Uhum. Pode ser que seja necessário. A gente ainda precisa de muitos estudos para avaliar, né, como acontece com os novos medicamentos, porque é muito recente a chegada dos últimos medicamentos que são análogos de GIP e GLP-1. Então, a gente vai precisar avaliar. Mas o que a gente já tem até hoje é que, independente da medicação que esteja no mercado ou da intervenção, quando ela se cessa, existe um reganho de peso que pode acontecer de 2 a 5 anos, incluindo a questão da bariátrica. Então, pode ser que este paciente precise ou demande um uso crônico do medicamento. Uhum. É interessante. E existe um ponto de virada comum que faz alguém mudar a relação com a comida? Você observa isso nos seus consultórios? Assim, aquele paciente que chegou desestimulado, e ao longo desse acompanhamento, acredito que você tenha muitas estratégias aí já no seu dia a dia, né? Uma equipe multidisciplinar bem preparada. Você vê ali algum ponto comum, assim, nessas pessoas, nesses indivíduos, quando eles já estão começando a ficar mais autônomos, já criaram mais consciência? Não que eles não tivessem consciência, mas desse novo processo, dessa nova vida. Um ponto importante que eu vou deixar aqui é que grande parte desses pacientes que adotam essa nova postura frente à alimentação, eles também tiveram um acompanhamento psicológico. Porque eles conseguiram entender a importância de tratar emocionalmente a alimentação também. Perdendo esse peso, o que mais eu perco? Eu vou perder o prazer de comer em quantidades. Então, essas pessoas que não têm preconceito ou não estigmatizam o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, eles têm mais facilidade de adesão a todo o restante, porque eles não estão tratando só o comportamento alimentar, mas também aspectos emocionais e muitas vezes psicopatológicos que estão envolvidos no momento da alimentação. Eu, como profissional da nutrição, eu consigo tratar o comportamento alimentar, mas eu não trato o emocional de nenhum paciente. Eu não tenho qualquer preparo para isso na minha graduação e nem autonomia para fazê-lo. Mas quando eu tenho um paciente que acessa justamente essas questões junto a um psicoterapeuta, é mais fácil de tratarmos a questão do comportamento alimentar. E o outro ponto é, quando este indivíduo ele deixa de julgar, escolher, recusar ou tratar a alimentação a partir do ponto de vista da estética corporal. E ele passa a olhar para a alimentação. Sem esse viés do isso engorda, isso emagrece, esse alimento engorda, esse alimento é bom, esse alimento é ruim. É como é a minha alimentação, como eu me sinto quando eu como, por que eu escolho comer isso, eu gosto mesmo disso. Quando o foco deixa de ser o que a alimentação está fazendo com o meu corpo e passa a ser o que é a alimentação que eu tenho hoje, como é a alimentação que eu tenho hoje. Então a alimentação deixa de ser o manipulador do resultado estético corporal e passa a ser a questão em si, per se. O que eu quero mudar e por que eu quero mudar a minha alimentação, né? O quanto a forma como eu lido com a minha alimentação me ajuda ou me prejudica, e não com relação ao meu corpo, mas a minha saúde mental, a minha vida social, a minha funcionalidade. É um processo de autoconhecimento. É um processo profundo de autoconhecimento. E esses pacientes que não abandonam o autoconhecimento, né? Então, tá, você acha que você come assim? Vamos escrever, vamos anotar, vamos observar. E aí a gente já esbarra num ponto importante, que é o paciente acreditar que aquilo está sendo necessário. Porque ele está acostumado a chegar no nutricionista e o nutricionista fala, não, então é isso, você quer perder tantos quilos, essa é a sua avaliação, tanto de massa corporal, tanto de massa gorda, tanto de massa magra, essa é a sua dieta. Enquanto a intervenção nutricional está nestes lugares onde também nós precisamos acessar. Né? Mas deixa eu ver como é a sua comida, o que você sente depois que você come, o que você pensou, por que você comeu, você estava ou não estava com fome. Estes pacientes que se envolvem nesse processo, junto a essa equipe multiprofissional, eles têm a real mudança da relação com o alimento e com a alimentação, independente dos desfechos de peso. O método que a gente tem validação científica hoje é a terapia cognitivo-comportamental. Né? Terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental adaptada, a terapia behavioral dialética. Nós temos entrevista motivacional à disposição dos profissionais da nutrição, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? O quanto saber conversar e
fazer uma anamnese baseada numa entrevista motivacional com o paciente não leva o paciente a se escutar de uma forma diferente Sim. e a voluntariar suas vontades, as dicotomias de eu quero, mas não estou pronto, eu vou, mas eu não vou, e o quanto não nos ajuda a nos guiarmos em prioridades e possibilidades que nos são trazidas pelo paciente. Então, a gente sai desse lugar de eu sei o que você tem que fazer, te ensinarei, e coloca o paciente num lugar, mas você não sabe o que você tem que fazer? E como é isso para você? O que acha? Quais são os prós e os contras de você fazer isso? É um conhecimento profundo de si mesmo e dessa relação com a alimentação. Extremamente complexo. E com o próprio corpo, né? Mas você acha isso da onde? Né? Quem te disse isso? Da onde vem essa informação? Então... E é muito bonito de ver um paciente entendendo quem ele é enquanto um comedor, né? Enquanto uma pessoa que está ali e que se dá o direito de se alimentar e de comer e de comemorar e de celebrar com a alimentação. Sim. Porque eu fico pensando o quão difícil, e eu vivencio isso no consultório, né? Com relatos do quão difícil é para essas pessoas acharem e acreditarem que ela pode comer isso. Eu não. Quantas vezes uma pessoa que está esteticamente dentro de um padrão adequado não ouviu, mas você pode. Eu não. Exato. Então, quando a gente transpassa essa barreira do você também pode, a gente só vai tentar descobrir o como quanto é e quando. sensível, né? Porque às vezes a gente vive isso tanto no automático que a gente não para refletir o que está por trás daquela fala, né? E que pode... Quantas pessoas se tornam vítimas disso, né? E a gente não deve, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, sou bastante enviesada pela minha formação, né? Eu tive uma orientadora de mestrado que é um grande nome na nutrição comportamental. Eu sou bem enviesada por pessoas maravilhosas que passaram no meu caminho, que me apresentaram esse lado que somente na graduação eu não consegui acessar na época em que me formei. Isso já mudou bastante. Mas eu não tenho como falar para um indivíduo, entregue suas vísceras, vou tratá-las. Né? Ele entra por inteiro na minha sala. E eu preciso tratar a alimentação dentro do contexto do ser humano que ele é. Exatamente. Então, aqui já para finalizar essas perguntas, o que você diria para essa pessoa que vive brigando com o espelho e com o prato? Qual seria a mensagem da Roberta aqui, como seu paciente, né? Bom, a primeira coisa eu pediria para essa pessoa fazer vasculhar profundamente quais são os conteúdos e as informações que ela tem acessado que podem estar prejudicando justamente esses pontos, né? Bom, você não tem uma boa relação com o seu corpo e você não tem uma boa relação com a sua alimentação. No primeiro momento, essa pessoa acredita que é tudo culpa dela. É porque meu corpo é realmente inaceitável e eu sou péssima com relação à minha alimentação. Mas eu gostaria de pedir a vocês que vocês avaliassem o que na vida de vocês, né? E no dia a dia de vocês, dessas pessoas que você citou aqui, influenciam negativamente. E pioram ainda mais essa situação. O que faz você se odiar mais quando você olha no espelho? Quais são os conteúdos e contextos que você se coloca que te levam para esse lugar? E o que faz com que você não tenha uma boa relação com a alimentação? Quantas vezes você se envolveu em desafios, dietas e tentativas insanas de trazer o seu corpo para um padrão esteticamente que talvez ele jamais terá? Porque tem essa questão também. O padrão estético que as pessoas muitas vezes ostentam nas redes sociais, ele é construído com medicamento, cirurgia plástica, uma série de outros adornos que talvez você que esteja aí na sua casa não tenha. Você está acreditando que basta foco, força e fé realmente para que você possa mudar completamente o seu corpo e a sua alimentação. Eu tenho um TED, uma palestra minha em um TED em que eu falo dessa questão do que é o corpo perfeito para as pessoas e o que é uma alimentação perfeita, né? E esse corpo perfeito, ele é o corpo que funciona para a sua vida, para o que você quer fazer. Eu me lembro que o fato de eu ter uma clínica multiprofissional com nutrição esportiva, as pessoas me perguntavam, né? Mas você não tem vontade de ter um abdômen bem trincado? E a minha resposta sempre foi, eu vou usar onde? Não é mesmo? Porque eu estou sempre dando aula, cuidando das minhas filhas, atendendo os outros. Onde eu vou usar, não é? Eu pretendo ter a motivação e a alegria de sair todos os dias da minha cama e conseguir
ir para o meu treino, para o meu exercício físico, que vai manter minha saúde mental, que vai me manter ativa quando eu tiver 70, 80 anos, quiser correr atrás dos meus netos, mas nesse momento, focar especificamente em alguns gomos... Não está valendo a pena. Não está me dando uma resposta de uso, né? Não vai então, valer a eu pena. acho que a gente precisa se afastar virtualmente e presencialmente das coisas que nesse momento não nos permitem realmente avaliar quem somos. Isso. E que corpo é esse que nós temos. Trazer uma atmosfera de harmonia, né, para a nossa vida. E a partir daí buscar profissionais e não flashes, 15 segundos de como mudar tudo que te incomoda. É isso. E agora, a hora de separar, então, o que está na internet, o que muita gente lê, e não só a internet, né? Na internet de redes sociais, mas também do que as pessoas leem aí seja em sites, em colunas, né? Que a gente vê de tudo. Vamos aos mitos e verdades. Vamos. É verdade ou não que algumas pessoas têm metabolismo mais lento que outras? É verdade. É verdade? Agora, o grande mito é como as pessoas descobriram isso. Porque quando eu abro, por exemplo, uma caixinha de perguntas nas redes sociais, metade das pessoas juram que o metabolismo é lento. E elas determinaram. O meu metabolismo é lento. E aí eu pergunto, mas baseado em quê? Fontes. Eu não emagreço. Isso não significa que o seu metabolismo seja lento, né? Nós temos alguns exames e parâmetros para avaliar uma taxa metabólica basal e, portanto, se há realmente uma lentificação, né? Uma lentidão desse metabolismo ou não. E aí existem contas que a gente faz, equações que a gente faz através de uma calorimetria indireta, por exemplo, para avaliar essa taxa metabólica basal. Mas algumas pessoas vão ter o metabolismo realmente mais lento do que outras. E aí a gente avalia isso por essa taxa metabólica basal, que é o gasto energético desse indivíduo em repouso. Isso está associado à sua composição corporal, ao seu nível de atividade física e adaptação ao exercício físico, à sua alimentação. Então, por exemplo, a restrição alimentar pode lentificar o metabolismo. Quem é você? Quantas restrições alimentares você fez ao longo da vida? Quantos déficits calóricos você se aventurou a fazer, né, sem acompanhamento profissional? O quão ativo você é? E também existe a questão fisiológica, né? O nosso metabolismo ele tende a desacelerar. Nós precisamos envelhecer mais lentamente também. Quando você vê uma criança que acabou de nascer, ela tem um metabolismo extremamente acelerado. Você não vai reconhecê-la ao encontrá-la de 1 ano para 5. Você não vai falar, nossa, lembro de você com 1 ano de idade. Essa pessoa mudou muito. Ela tem um metabolismo extremamente acelerado, com grandes alterações e modificações. Ao longo do envelhecimento, do amadurecimento, né, você tem menos transformações a serem feitas, construções a serem feitas, né? Você não está crescendo, você não está construindo mais tanto tecido, a não ser que haja uma sinalização para isso. E como eu sinalizo isso? Sendo ativo. Exato. Botando tanto cognitivamente quanto fisicamente. Massa muscular, né? Então. Sendo ativo. Na composição corporal. Exato, composição corporal e nível de atividade física. E alimentação, porque quando eu quero acelerar o metabolismo, eu dou mais comida e mais exercício. E não o oposto. Né? E não tira. Eu acho que os 30, né? A referência em que a mulher acredita, né? Não, porque até os 30 eu comia o que eu podia e continuava magrinha, mas agora... comparada a ela mesma. Porque na sua idade... Mas ela está se comparando com ela mesma, porque não é toda mulher de 30 anos que vai sentir esse efeito. Ou toda mulher que aos 30 anos vai sentir que isso está acontecendo. Mas depende de como você viveu essa vida, né? Você está mais ativa aos 30, menos ativa? Como é a sua alimentação? Você anda fazendo mais restrição, menos restrição? Existiu alguma outra questão metabólica ou uma condição clínica que está afetando esse metabolismo? Então, não é toda mulher de 30 que vai ter esse mesmo rebaixamento ou lentificação desse metabolismo de forma similar. E é aquilo, né? A pessoa já julga o metabolismo, mas não observa como está o sono, a ingestão de água. Exatamente. A própria alimentação. O autoconhecimento, ele não é algo que a gente observa na população com relação à alimentação. E normalmente elas não enxergam a realidade, né? Elas deduzem na cabeça delas, né? Pode ser, algumas, mas eu vejo que também isso é muito falado, né? Você quer acelerar o seu metabolismo? Eu tenho uma... Então as pessoas falam, bom, se é isso que eu preciso fazer, o meu deve estar lento. Eu tô errada. É isso. E você acredita que as canetas emagrecedoras serão um marco importante no problema da obesidade? Obviamente, quando eu falo das canetas é porque... elas são diferentes das demais das demais medicações que existem, né, para emagrecimento também, para obesidade. E da diabetes tipo 2 a gente já sabe que, né?
Mas Eu entendi perfeitamente a pergunta. Tem estudos, né? Nós temos estudos, inclusive, publicados dentro do posicionamento da Bezo, os estudos que foram utilizados para o posicionamento da Bezo, que mostram, por exemplo, que nós tínhamos medicamentos que começaram a acontecer para diabetes, para a obesidade, que traziam ali uma perda de peso de 5 a 10%. O que a gente tem observado agora com os medicamentos mais recentes, né, com a semaglutida, com a tirzepatida, é uma alteração, mesmo frente à liraglutida, né, que foi também um primeiro medicamento análogo do GLP-1, é uma modificação na amplitude desse efeito. Então, nós temos ali, em média, a perda de 20 a 25% do peso corporal em quase 1/3 dos pacientes em uso. E também, né, com consequentes alterações metabólicas benéficas, importantes. Então, eu acho que já é um marco, né, o desenvolvimento de novos medicamentos que possam tratar. Eu só gostaria que também fosse um marco, ao mesmo tempo que surge o medicamento, a prevenção, né? Que a prevenção pudesse correr na mesma velocidade que a medicação. E que as pessoas entendessem a importância dessa prevenção. Sim. Porque é melhor não ter do que ter que tratar. É isso. E o governo vai ter que, inclusive, participar, né? De todo esse Exato, não, a gente está falando de uma ação que é muito coletiva e que precisa acessar a população, Até e não individualmente, né? Na taxação hoje dos ultraprocessados, isso já está sendo debatido. Em políticas públicas que realmente incentivem o esporte e a atividade física desde da base, né? Nas escolas. Até pelo uso de telefone hoje, né? O quanto as crianças não ficam ali isoladas dentro de casa. Na escola da minha filha é proibido o celular, achei o máximo. Todos revoltados. Eu, que maravilhoso quando eu recebi a notícia. Minha filha, que maravilha, vocês vão ter que conversar, correr, inventar brincadeira agora. E isso é o máximo, né? Isso precisa acontecer, mas de uma forma ampla e geral. Com certeza. E os doces são viciantes, assim como drogas? Falando daquele negócio do sistema límbico, daquele prazer maravilhoso que a gente Documentários são, na grande maioria das vezes, o terror dos cientistas, dos profissionais. Porque existiu realmente um documentário que dizia que o açúcar se conectava nas mesmas regiões do cérebro de drogas de abuso. Isso. E a partir do momento que isso foi dito, adotou-se como todo o restante todos os outros critérios, né? O fato de acessar a mesma região, que a gente está falando do sistema mesolímbico, não significa que tem o mesmo efeito, que geram a mesma amplitude de resposta ou que ainda colocam o indivíduo em tão risco quanto drogas de abuso. Tá? Então, não existe ainda, existe muito debate, mas não existe um consenso falando sobre um alimento que possa ou não ser viciante, se um doce pode ou não ser viciante. Existem estudos mostrando que alimentos hiperpalatáveis estão associados a uma maior dificuldade de controle de ingestão. Mas aqui a gente está falando de questões que são associadas e relacionadas ao comportamento alimentar. Então, o que existe? Tá? Existe um comportamento alimentar de busca por alimentos hiperpalatáveis que nós conseguimos observar. Mas não existe ainda o alimento ou qualquer alimento sendo colocado, por exemplo, no DSM, no Manual Estatístico, né, de Doenças Mentais, como viciantes, né? Nós temos alguns elementos, a gente tem cafeína, a gente tem drogas de abuso, mas nós não temos o doce. E se for doce, qual doce? E se não doce, né? Porque a gente tem estudos mostrando, por exemplo, crocância, salgadinhos, alto teor de sódio, de sabor, também levando a um consumo maior, a uma busca maior, né? Ao que chamam de um vício, né? De uma necessidade maior de ingestão. Se forem estes, qual é o tratamento? E é essa a questão. Sempre que existe um diagnóstico, há de se pensar na intervenção, no tratamento. Quando utilizam-se escalas, né, existe a escala da Yale de Food Addiction, que é a adição, né, por alimento, para avaliar esses comportamentos, considerando os critérios do que seria realmente uma adição à substância, que são alguns critérios para que isso possa ser caracterizado. E o que observou-se é que existe uma maior pontuação nessa escala em indivíduos que já têm alguma condição clínica, obesidade ou, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar. Mas aí eu já tenho o diagnóstico, né? Eu não precisaria de outro. Então, para haver um diagnóstico, precisa haver um tratamento. Né? E se é a substância, qual substância? É qualquer doce? São todos os doces?
o que faremos? Tiraríamos todos os doces do mundo, todas as pizzas, todos os salgadinhos? E quem não gosta de doce, né? Também entraria assim, na equação. A grande questão, eu lembro que uma vez eu falei para uma psiquiatra, a gente sempre entra nessa discussão que ela fala, eu acho que existe, hein? Eu falo, não existe ainda, mas eu não vou falar que não, né? A ciência, ela é dinâmica e cada vez mais estudos são feitos. Mas o que a gente não tem não existe um alimento que já seja classificado e considerado como um alimento Corra viciante. dele, ele é perigoso. Este alimento vicia. Ele vai te dominar. Não há. O açúcar. Não há. Não há essa evidência. Certo. Porque quando a gente fala de alimentos e desse consumo, não é o açúcar de mesa em si, tá? E sim o combo. O açúcar, a gordura saturada, a cremosidade, a palatabilidade. Então, a gente está falando de alimentos ultraprocessados. A mágica do ultraprocessado, né? Que você põe na boca é um sabor que você nunca viu, mas ao mesmo tempo é extremamente saboroso, extremamente doce, extremamente crocante, extremamente cremoso. E isso, obviamente, acessa extremamente também, né? Uma recompensa. Não é aquela goiabada, né? Artesanal da tia. Não é o doce de abóbora da sua avó. Exatamente. E você hoje coloca que a genética, ela define o sucesso ou o fracasso de uma dieta? Ela não define, mas existem elementos para além do que a gente considerava serem elementos monogênicos, né? Então, a gente ainda ouve muitas pessoas dizerem, não, mas a obesidade não é definida pela genética. Mas aí a gente está falando da obesidade monogênica, extremamente rara. O que os cientistas e grandes pesquisadores, né, no campo da genética nos trazem é que existem poligenes, que existe uma obesidade poligênica e são diversos centenas, talvez milhares de losses, né, que montam um comportamento, uma cognição, uma capacidade de esvaziamento gástrico, enfim, diversos fatores que podem levar um indivíduo a estar mais suscetível à obesidade do que outros indivíduos. E aí a gente está falando de multigens. Ninguém ainda sabe dizer esse e aquele. Mas pesquisa-se muito e entende-se que questões genéticas estão associadas à escolha dos alimentos. Ao interesse por atividade física ou não. Interessante. Mas, obviamente, a gente também sabe que isso é muito presente, especialmente no início da vida. Que o ambiente, que o comportamento aprendido também molda muito dessas respostas uma determinante, né, daquele gene, da expressão de como aquilo ali vai repercutir. Exato, da expressão ou do silenciamento daquilo. Ótimo, maravilhoso. E o que você gostaria, para finalizar, que as pessoas entendessem sobre a comida, mas que ainda é difícil de fazerem? Nossa, essa pergunta é a de milhões, né? Exato, por isso que ela está aqui no desfecho. Que não existe comida saudável ou não saudável fora de um contexto. Eu gostaria muito que as pessoas aprendessem a colocar alimentação e alimento dentro de um contexto. Porque até quando a gente se prontifica a responder nas redes sociais, o contexto é eliminado. Eu me lembro de recentemente uma pergunta me veio sobre, é preciso mesmo comer tanta proteína? Porque eu não sei se devo comprar todos os meus alimentos proteicos, porque o mundo virou proteico, né? O arroz é proteico, o feijão é proteico, o tempero está proteico. E aí existe uma pesquisa recente, maravilhosa na USP, mostrando que não há deficiência de ingestão de proteína na população brasileira. Há deficiência da ingestão de frutas, verduras e legumes. Olha lá. E aí eu trouxe essa informação. Falei, por que você compraria tudo proteico? Será que você não consome realmente proteína, né? Carne, ovo, leite, iogurte, queijo, arroz, feijão, né? E aí são tantas as fontes. Ao longo do seu dia, eu gostaria de perguntar se você ingere frutas, verduras e legumes. E aí são tantos os outros contextos que devem ser, né, que a gente deve se atentar. Eu recebi uma pergunta que mexeu comigo profundamente. Essa moça com quem agora eu sou praticamente uma amiga virtual me respondeu, olha, eu consigo deixar a proteína para minha filha, mas não consigo comer com ela todos os dias. Também não tenho condições de comprar fruta todos os dias. Quantas porções na semana me fariam bem? Ai, que lindo. E aí eu falei, eu preciso avaliar esse contexto. Eu falei, olha, onde você mora? Tá? E aí eu fui buscar feiras, onde tem xepa perto dela, para que ela tenha acesso a mais legumes e vegetais, para que ela... E fui ensinando, olha, eu vou te ensinar a congelar legume, vegetal, fruta, verdura. E aí ela falou, mas eu ouvi uma matéria que falava que não é bom congelar alimentos porque eles perdem os nutrientes. Qual o contexto? Então, ainda é muito difícil contextualizar o que cabe em cada contexto.
é muito diferente. Muito. E as pessoas precisam entender que alimentação e alimento é assim. Não dá para separar alimento de alimentação e não dá para separar a alimentação da sua vida. Uhum. E isso é o mais difícil, com toda certeza. Nossa, e essa sua habilidade de ser cirúrgica que realmente te diferencia enquanto Não, profissional, imagina. Roberta, porque às vezes parece tão óbvio, né? Mas é difícil alcançar esse pensamento tão lúcido Mas eu tive e tão excelentes óbvio, mestres, sabe, Thaís? Eu falo que Uhum. eu sou resultado de excelentes mestres, de excelentes professores que eu tive a chance e a honra de conviver e acessar. E, obviamente, do meu grande esforço de fazer 72 perguntas depois que acabava a aula, né? Hoje são grandes amigos também. Aham. Mas eu acho que e eu vou estar sempre buscando, porque cada vez que eu estudo e cada vez que eu tenho contato com um paciente novo ou com uma informação nova, eu percebo o quanto eu ainda sei muito pouco da Uhum. solução. Eu posso ter muita teoria formada na minha cabeça, Uhum. mas a gente ainda sabe pouco da solução. Maravilhoso. E que bom que temos você aqui para compartilhar esse seu vasto conhecimento Foi um conosco. Espero tê-la em outras oportunidades. Fico à disposição. Aqui colaborando com nossos materiais de saúde. Vou adorar. Então, essa foi a Roberta. Pessoal, vocês já podem acompanhá-la nas redes sociais. E você tem outra plataforma, Roberta? @Roberta Carbonari nas redes sociais. E nas matérias de vocês Com agora. certeza, por favor. E na Isto É. É isso mesmo. Foi um prazer, Roberta. Prazer todo meu, Thaís. Obrigada pela entrevista. Não, imagina, nós que agradecemos, que a gente sabe que você teve que priorizar, né? A Roberta realmente deu aqui uma prioridade pra gente. Sim. E fez isso aqui acontecer. E é isso. Foi um prazer. Obrigada, pessoal.